A difícil arte de educar os filhos. Revista Veja 22 de abril de 2015. Aos 57 anos, o psiquiatra americano Daniel Siegel é uma das principais referências em comportamento infantil e adolescente. Ele se dedica ao estudo do desenvolvimento cerebral e cognitivo ao longo das primeiras décadas de vida. No seu livro Disciplina Sem Drama, Siegel defende a tese de que um dos maiores erros que os pais modernos cometem é confundir disciplina com punição. E isso acontece porque os adultos de hoje não têm noção do que seja educar bem uma criança. Por que é tão difícil para os pais disciplinar seus filhos? Os pais do mundo moderno estão realmente muito ocupados, têm pouco tempo disponível e esperam que seus filhos simplesmente se comportem bem. O problema é que isso não acontece de uma hora para outra. Eles devem tentar saber o que está se passando na cabeça das crianças. Não apenas lidar com o mau comportamento em si. Nos Estados Unidos, a palavra disciplina tem sido associada à punição. Quando os pais pensam que deveriam disciplinar seus filhos, logo intuem que deveriam puni-los quando algo está errado. É um equívoco. Não é certo punir as crianças e ponto. Deveriam ensinar, agir como os bons professores. Falta paciência? Sim, mas convém ressaltar que os pais simplesmente não têm o conhecimento necessário para lidar com a educação de suas crianças. São essas habilidades que precisamos ensinar-lhes. Em primeiro lugar, os pais devem estreitar os vínculos com os filhos. Eles têm de desenvolver a habilidade de perceber os sentimentos, pensamentos e memórias das crianças e adolescentes e não somente reagir a uma malcriação qualquer, por mais agressiva, deslocada e irritante que seja. É preciso tentar entender o que se passa na mente dos filhos. E o que os pais deveriam fazer para reforçar os laços com seus filhos. Precisam fundamentalmente abrir uma pausa e refletir sobre o que está acontecendo em sua cabeça. Pesquisas científicas mostram que a melhor atitude dos pais em relação à educação dos filhos é mergulhar em sua própria reflexão. Os pais que não têm a habilidade de entender o próprio comportamento, incapazes de perceber onde erram ou exageram, acabam tratando os filhos como objetos, e não como seres humanos. Geralmente, as crianças não respondem muito bem a essa postura. A longo prazo, não conseguem desenvolver o que chamo de compasso interno, algo que guiará o modo de ser das crianças pelo resto da vida, como o senso de moralidade e de autocontrole. Quando você só briga e não explica, elas só aprendem como responder às expectativas dos mais velhos. Um erro comum: os adultos costumam confundir disciplina com punição. Mas, com uma rotina cheia de demandas e nervosismo, em que há falta de dinheiro e em que os relacionamentos com outros adultos já são suficientemente difíceis, o que fazer para não perder o controle? É preciso tentar se acalmar e conseguir reparar o vínculo perdido com a criança. Antes de agir, é fundamental pensar qual a melhor forma de conversar com seu filho e não resolver a situação no piloto automático. É o único caminho para ter certeza de que a reação foi adequada, no diapasão das demandas específicas da criança para aquele momento. Pergunta: o cantinho da disciplina, clássico recurso do castigo, funciona? O cantinho da disciplina, bem aplicado, é boa ideia, sim. Se a criança faz alguma coisa errada, ela é posta de castigo, para refletir sobre o que fez de errado. Passado o tempo de reflexão, os pais conversam com seus filhos sobre o acontecido. A eficácia dessa abordagem já foi comprovada por estudos de comportamento. Funciona, mas, na minha opinião, não é a melhor estratégia. Na prática, a maioria dos pais não consegue pôr o método em prática. Fazem tudo errado. Onde erram? Primeiro, eles começam gritando e fazendo um escândalo quando a criança age de forma inapropriada. Depois, banem a criança para o isolamento. Castigar por castigar, convenhamos, não ensina novas habilidades e não favorece o desenvolvimento. Onde deveria haver conversa, os pais apostam no isolamento. Em seu mais recente livro, o Senhor diz que, quando as crianças estão nervosas, as lições tendem a ser ineficazes. Por quê? Quando as crianças estão agitadas, o cérebro delas não tem capacidade de reter nada. Ninguém está aberto ao aprendizado nos momentos de estresse. Para entender isso, é preciso dividir o cérebro em dois estados, o receptivo e o reativo. Por isso, o que ensinamos aos pais é: conecte-se antes de redirecionar. Quando você se conecta às emoções da criança, você a tira do estado de reação e a leva a um estado receptivo, em que está disposta a ouvir e aprender.
Só vamos conseguir atingir esse ponto se pararmos para pensar por que um filho está agindo dessa forma, o que desencadeou a reação brava. Porque os momentos de imposição de disciplina são tão duros, um incômodo tanto para adultos quanto para crianças. Porque o recém-nascido, o bebê, a criança, o adolescente são criaturas sociais. E o ato humano mais decisivo é a interação de uns com os outros. É exatamente o que eu pesquiso: como podemos melhorar o vínculo dos pais com as crianças. Assim, a criança desenvolve a habilidade para entender a própria mente, a mente dos outros e dessa forma, consegue se integrar. Alguns pais acreditam que precisam ser autoritários para evitar a permissividade. É esse o caminho. Não encorajamos nem o autoritarismo nem a permissividade. Podemos dividir o perfil dos pais de 3 formas: os autoritários, os permissivos e os participativos. No primeiro caso, agem como ditadores e não escutam o que a criança sente, apenas exigem que ela atenda às suas expectativas. No caso dos permissivos, falta estrutura. Eles deixam a criança totalmente livre e não favorecem a construção de habilidades. O meio-termo são os pais que chamamos de autoritativos ou participativos. Eles exercem uma autoridade, mas estão preocupados com a relação e o desenvolvimento dos filhos. É o modelo ideal. As punições pontuais dão resultado. Muitas vezes, sim, se você não fizer a lição, não jogará videogame, por exemplo. Punições desse gênero funcionam, desde que aplicadas com parcimônia. As crianças podem se sentir motivadas, sem dúvida, a trocar o risco de perder algo por uma postura correta. Propor acordo é positivo, mas sem soar a chantagem e sem gritos, ofensas nem exageros. O que dizer aos pais de uma criança que tem o costume de dar escândalos em público quando não é atendida em suas demandas? Depende do que está acontecendo. Primeiro é preciso descer até o nível da criança. Olhá-la nos olhos e se conectar. Eu sei que você está triste. Você quer esse brinquedo, mas não pode ter o brinquedo. Entendo o que você está sentindo. E, geralmente, a criança vai se acalmar quando perceber que foi compreendida. Nomear um sentimento é a melhor maneira de mostrar a uma criança que ela não está sozinha. E deixar chorar é bom para a criança. Os pais podem deixar a criança chorar, mas não por muito tempo, e dependendo da situação, se a criança está mesmo triste, ela pode ficar ao seu lado e você pode dizer o quanto você está triste. E ela pode ter seus sentimentos ao seu lado. Ela sabe que você estará lá para apoiá-la. Se a criança estiver manipulando, aí é outra história, cabe uma conversa, mas é fundamental não atender à exigência da criança apenas para que ela cesse o pranto.